Oiê, eu sou a Beca do Marinha e Meia e a fofoca de hoje vai ser algo que nunca fiz aqui no canal, até porque ele é baby, né? Não tem muitas coisas ainda. Mas nunca pensei em fazer antes, que é um vlog de leitura. Então vamos fazer o primeiro vlog de leitura do canal. Como vocês podem ver, eu estou em um fundo diferente, um local diferente, porque não estou no meu local habitual. Mas é isso, vai dar certo, vai dar certo. E a leitura da vez vai ser Nero, da autora Lola Bellucci e da Jennifer, que são minhas parceiras. Estou fazendo parceria com elas para esse lançamento. E lançou agora, finalzinho de março, lá entre o dia 24 a 30. Mas, tipo, foi agora o lançamento. E eu já baixei o livro no Clayton para começar a ler. E eu vou vir aqui atualizando de acordo com o que eu for lendo. Vou ler aqui um pouco da sinopse para vocês poderem se habituar com a história. Grávida, Nina será rejeitada pelo pai de seu bebê. Dona de um sorriso fácil e uma língua afiada. Aos 21 anos, a jovem retorna à sua cidade natal ainda virgem e com o futuro cuidadosamente planejado e nenhuma disposição para envolvimentos amorosos. Nero sabe como é viver sem nada. O enigmático herdeiro do maior império da Grécia viveu uma infância difícil até ser adotado e ter sua vida transformada. O destino une seus caminhos e eles se veem envolvidos em uma paixão avassaladora e inesquecível, que os fará repensar todas as suas certezas, porém um plano malicioso ameaça separá-los. Enganado por uma mentira, Nero rejeita Nina, grávida de seu filho, forçando-a a deixar tudo que conquistou para trás em busca de um novo começo, longe do lugar que sempre chamou de casa. A verdade, uma vez revelada, faz com que Nero lute para reparar os seus erros e conquistar o coração de Nina. Ele está tentando seguir em frente. Tudo o que ele quer é uma segunda chance. Será possível eles superarem as marcas do passado e descobrirem o amor que os uniu? Leitura recomendada para maiores de 18. Aqui, gente, a história passa na Grécia, né? Pelo que a gente viu. Herdeiro grego. Ele foi adotado, viveu no orfanato. Nina ficou muito tempo fora, voltou, virgem. E algo cruza ali, eles cruzam um caminho um do outro. E pelo que o livro já falou, ela engravida dele e ele rejeita ela. Rejeita ela grávida do filho dele por conta de um plano. Qual plano? Não faço ideia. A gente vai ler para descobrir. E ele descobre que deu errado, que era um plano, né? Que era mentira, que fez ele rejeitar ela, grávida do filho dele. Não sei se eu vou superar isso, não. Ela tá grávida do filho dele. E ele rejeita ela. Gente, independente do plano que falaram pra ele ali. Pega a criança, fala assim, deu errado, pega a criança, manda ele, enfim. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Deixa eu ver quantas páginas são. 581 páginas. 11 horas e 37 minutos, mais ou menos, de leitura que o Kindle tá dando. E já foram marcados até então 37 trechos. Foram marcados várias vezes. E como eu falei, esse livro foi uma união da autora Lula com a Jennifer. E elas escreveram juntas. E ele tá disponível na Amazon, tá, gente? Em formato digital. Ainda não tem físico, só em formato digital. E é isso, daqui a pouco eu volto aqui pra falar mais. Então, gente, tava lendo, né? Aí eu vim pra cá porque a iluminação aqui é boa pra poder gravar relatóriozinhos da leitura. Cheguei em 20%, comecei a ler hoje de manhã. Cheguei em 20% do livro, capítulo 12. E vou falar um pouco sobre como é que tá a leitura. Eu achei bem dinâmica, bem, sabe, bem rapidinha. Sem muita enrolação. O livro começa com um prólogo, né? Dos meninos, do Nero, cresceu em orfanato com... Calma. São 4 amigos. Nero é um deles. Então, cresceu no orfanato com 3 amigos. Junto com ele, que acabaram virando irmãos, né? De relação. Não de sangue, mas em relação. E eles aprontavam muito no orfanato. E não era um orfanato muito legal, né? Não era Chiquititas o orfanato, né? Era um orfanato bem ruim, que maltratava, batia, limitava a comida deles, tipo assim, demais mesmo.
e deixava eles com fome, às vezes com sede, trancados de castigo. E mostra eles nesse orfanato, numa ceia de Natal, numa noite de Natal, né? Mostra também Rosa e Nina. Rosa era uma cozinheira do orfanato, Nina, filha dela, pirralhinha, que todo mundo zoava, olhos bem grandes, né? Toda magricelazinha. E ela já tinha um crush ali nos meninos, sabe? Pequenininha, eles mais velhos, não assim, meu Deus, são príncipes. Aí termina o prólogo e o livro realmente começa no tempo atual. Em uma ceia de Natal também. Em noite de Natal, Nero comprou o espaço do orfanato e reformou junto com os meninos para tentar transformar melhor, né? Em algo melhor, destruir tudo aquilo representava de ruim. Todos os meninos estão bem financeiramente. Nero foi adotado um pouco depois dessa ceia de Natal, uma família bem rica, e no início não foi muito legal para ele. Ele tentou fugir algumas vezes, mas depois se adaptou. E os meninos a mesma coisa. Não curtia a mãe dele, não. Inclusive, eu acho que essa armação que fala na sinopse, quem vai fazer é a mãe dele. Certeza, gente. Não gostei dessa mulher, não. Mãe. Adotou é mãe, né? Cuida, ama. Mas não gostei dela, não. Manipuladora, controladora, sabe? De um jeito. Não quero que você faça isso, não gosto que você ande com aquilo, tem que fazer, sabe? E muito preconceituosa. Não lava seu prato, coisa de ralé. Hoje você tem dinheiro pra pessoas fazerem isso pra você, né? Mas essas coisas rodam bem rapidinho. Aí depois a gente tem o corte do capítulo pro capítulo da Nina. Nina, estudante de enfermagem, se formou em enfermagem, ficou anos fora. Família pobre, pai morreu cedo, italiana, né? Ela veio da Itália pra Grécia bem novinha. A mãe, muito trabalhadora, criou ela sozinha. Então, sabe, foi aquela luta pra criar uma filha e tentar fazer dela o melhor que eu não tive. A Nina grande, né, chega e realmente o livro começa nessa ceia de Natal, nessa noite de Natal. A Nina vai fazer uma entrega dos biscoitos da mãe para a festa na associação, o orfanato antigo. E quem tá lá? Os meninos, porque eles são donos dessa associação e responsáveis por fazer a festa. E, gente, ela chega lá, os meninos são tipo assim, todo mundo chega nela, né? Fala assim, caraca, quanto tempo? Você era aquela menina com o olhão marcou, tá? E aí brincam com ela e ela e Nero tem tipo aquela atração assim de primeiro momento. E desenrola super rápido, gente, esse esquema deles. Né? Ele convida ela pra festa na associação porque ela foi confundida com uma funcionária e foi maltratada na frente deles. Aí ele foi lá defender ela, passar um paninho e falou assim, não, ela é minha convidada. Aí eles ficam ficam na festa juntos, né? Fazendo companhia um pro outro. E ela escuta, gente, poucas boas. Porque todo mundo fala assim, nossa, ele pode ter todas as mulheres que ele quiser. E tá justo com essa perrapada, nossa, essa pobretona. Então, tipo assim, ela ouve muito pelas paredes, não diretamente pra ela, mas que ela escuta as pessoas falando. E ele defende ela em um momento assim. E eles saem pra tomar um ar, e eles dançam. E aí rola um beijo. Foi bem rapidinho, tá? Esse beijo. Aí rola o beijo, eles se beijam ali, né? E ele pede o número dela e começa uma atração pelo outro. E ela já tinha, né? Mas agora foi ele respondendo essa atração. E no dia seguinte sai uma manchete deles dois e a mãe dele não gostou nem um pouco dessa manchete. A mãe dela também não curtiu, ficou meio receosa, só no fundo. Ficou meio receosa, mas até então o livro tá nisso. Eles saíram novamente, além daquele dia na festa, e estão tendo um relacionamento. Nada oficial, extraoficial, mas estão ali se conhecendo mais. E agora eu vou voltar a ler. E, gente, tô aqui, como eu falei, no 20% do livro, capítulo 12. E eu acho que esse capítulo vai rolar um hot. Que tá tudo caminhando pro hot, sabe? E como o livro tá bem rapidinho, esse início, porque eu acho que o foco maior vai ser tipo assim, no momento em que ela descobre que tá grávida e em diante. Esse iniciozinho eu acho que vai ser bem rapidinho. Mas eu não esperava um hot no capítulo 12 do livro, confesso. E
Eu vou ler aqui. Porque tá bem legal a leitura. Bem rapidinho, eu gosto de livro rápido, não gosto que o livro fique enrolando. E é isso, eu vou ler e já volto. Oi, gente, voltei com atualizações de leitura. Eu li de madrugada ontem, então não consegui vir aqui atualizar vocês. Mas eu estou em 79% do livro. Ontem eu estava em 20, quando a última vez que eu vim aqui falar. E vou falar um pouco do que aconteceu. Aconteceu muita coisa. E Nero e Nina, eu terminei eu terminei ontem o vídeo falando que eles iam entrar em um hot. Não entraram um pouco depois, mas o hot aconteceu. E depois de acontecer a primeira vez, foi pegação pra todo lado. E, gente, vamos falar dos meninos, dos 3 amigos, Apolo, Atlas e Draco. Eu amo eles. Eu gosto mais deles do que de Nero. Sério, eu tô com uma implicância com o Nero, porque eu não aceito o que ele fez. Mas enfim, vou falar um pouco. Nero e Nina começaram um relacionamento, né? Tiveram a primeira briga quando ele descobriu que ela estava escondendo dele o trabalho que ela conseguiu no Oriente, medicina oriental, para Dubai. E ele vai lá, pede desculpa pela reação que ele teve, ela também pede desculpa por ter escondido informações dele. Começa um relacionamento, ele começa a ver um local pra ele, finalmente sair da casa dos pais, desmamar da teta da mãe dele. E aí é que está o problema. A mãe dele, gente, a mãe dele é maluca. Sabia que eu não tinha gostado dela. E quando eu falei que eu achei que era ela que tinha armado as coisas, esse plano que fala na sinopse, foi ela mesma, o galinho, olha. Mas enfim, ela armou um plano pro Nero separar da Nina. Ela armou toda uma traição, sabe, por fotos. E pra Nina a mesma coisa. Tem uma coisa, como eu falei, né, na sinopse, Nina descobre que tá grávida e realmente ela fica grávida de Nero. Ele fica super feliz com a informação, pede ela em casamento. E eles começam a planejar a vida deles. E um pouquinho depois ela precisa de médico, né? E a mãe dele arma todo um esquema pra ela ir no médico. E esse médico tenta abortar essa criança. E ela entra em pânico, choque, sabe? E sai dali. E a mãe dele mostra um áudio dele falando, sabe, poucas e boas, mas só que não era ele, era uma edição de áudio. E pra ele, ela mostra uma foto dela com 2 homens, tipo, traindo ele. E nossa, ele pira o cabeção. Ela se afasta, dá uma subida por um tempo, por umas horinhas. E nossa, ele desestabiliza total. Fala muito mal dela, vai pra casa dos amigos. E os amigos ficam tipo assim, nossa, sem entender o que tá acontecendo. E ele simplesmente acaba com todo esse relacionamento. Mas ela não entende o que tá acontecendo até então. Ela acha que quem tá traindo quem é ele, sabe? Que tá traindo ela, no caso falando mal dela, que ela é vagabunda, que não vale nada. E ele acha que ela tá traindo ele. Aí ela volta pra tentar conversar com ele. E ele, tipo assim, super humilha ela, falando que não, que ela é puta, que ela tava com vários caras enquanto ele era o único que se dedicava nisso. Mostrou pra Deus e o mundo a foto editada dela deitada com 2 caras. E os amigos dele, né, ficam tipo assim, caraca, o que tá acontecendo? Mas todos acreditando que aquilo é uma mentira, porém não se pronunciam, que não querem se meter muito. Então ela some, ela fala pra ele, né, tipo assim, eu nunca faço promessas em que eu não posso cumprir. Né? Então, quando você vê que isso é mentira, você querer se arrepender, já vai ser tarde demais e eu não vou querer voltar atrás. E é o que acontece. Mas antes ela tem que sair da Grécia, porque a mãe dele tá ameaçando a vida dela. E o amigo dele, Atlas, ajuda isso, sabe? E ele tá tentando, super empenhado, a descobrir provas pra provar que ela é mentira. E anos se passaram, gente. Anos se passaram. A criança nasceu. É um menino. E isso não entra na minha cabeça, ele ter abandonado ela. Tipo assim, ele fez o exame, ele fez o teste, uma pancada de coisa. E eu acho que eu não vou conseguir superar isso, porque não entra na minha cabeça ele ter abandonado ela com um filho. E tipo assim, simplesmente ter cagado. No dia do nascimento da criança, né, quando a criança volta pra casa, ela descobre que ela escuta uma ligação, que ela ainda tem contato com o Atlas. E ela escuta no final da ligação, parece que, tipo assim, dizendo que ele tá noivo ou alguma coisa assim. Isso destabiliza muito ela. E eu fiquei puta, gente, quando eu li isso. Nossa, eu soltei um comentário
só tenho um comentário na Scooby, né, em relação nessa parte do livro, surtando horrores. Nossa, falando mal dele a rodo. E falei mesmo, ainda não retiro o que eu falei. E não supero isso, ele ter abandonado ela, dane-se que ele acha que ela traiu ele, mas ela tá grávida, sabe? Ele fez com ela o que fizeram com ele, abandono. A criança não deixa de ser órfã. Mas a diferença dele é que essa criança vai ter uma mãe e uma avó que deram a vida. Gente, outra coisa também, ela sendo mãe solteira, junto com a mãe dela, né? A mãe dela e ela criaram essa criança com unhas e dentes, sabe? Com toda a força do mundo. E isso mostra muito como é ser mãe solteira. E eu me emocionei muito vendo esse desenvolvimento. Ela foi parir a criança e a mãe dela do lado dela, tipo, você consegue, sabe? Eu achei isso tão lindo, elas duas ali, independente de o Nero ter sido merda, elas estavam ali uma pela outra. E o que eu queria aconteceu. Que ele visse que tudo aquilo foi uma mentira e ele fosse atrás, porque eu queria ver a cara dele. Queria, porque eu tava com raiva, ainda estou com raiva dele. E ele descobre todo o plano que a mãe dele fez, todo o plano. E vê que aquilo foi uma baita de uma armação, tem uma briga com ela, descobre mais algumas coisas que eu não vou falar. E vai atrás dela. Nisso que ele vai atrás dela. Primeiro que ele não ficou bem todos esses anos em que ficou longe dela. Né? Ele meio que estava só existindo, um zumbi. E quando ele descobre, ele vai atrás dela. Primeiro ele briga com o Atlas, porque depois de descobrir que ele sabia de tudo isso. Mas só que não tinha falado ainda porque não tinha como provar. Então ele vai atrás dela. Chegando lá, ele fica revoltado porque ele vê ela com um cara. Então aquilo pra ele foi tipo assim, não, eu preciso fazer alguma coisa urgente. E vai, encontra, fala com ela e ela fica super resistente. Aí vai ele conhecer o filho pela primeira vez. E eu confesso que eu soltei lágrimas por ver esse encontro deles, né? E ele foi tão bem recebido pelo filho, sem nenhum empecilho. E a Nina, independente do que ele fez com ela, independente de toda a humilhação, ela sempre deixou ele presente na vida do filho, mesmo indiretamente, falando que o pai estava viajando, porque ele era um herói, por isso que ele ainda não tinha voltado, que ele precisava defender o mundo e em um momento ele voltaria. Então ela sempre deixou ele presente na vida da criança, tipo assim, entregando presente, falando que era do pai. Então ela não cortou ele. E eu achei isso lindo, porque mesmo ela tendo sido magoada, isso não interferiu na forma que ela ia criar o filho dela, né? Ela se transformou em uma outra pessoa depois de ser mãe. E eu tô no momento em que ele chega, né? Já passam 2 dias em que ele chegou aonde ela tá e viu ela. E ele tá tentando correr atrás desse prejuízo de 4 anos, quase 5 anos. Gente, 5 anos a criança. Fazer 5 anos. E foi muita coisa. Eu não sei como é que ele vai fazer pra reconquistar ela, não. Mas eu não passo pano pra ele, não. Prefiro todos os outros meninos, menos ele. Eu gosto mais do Draco, né? Porque eu me simpatizo com o senso de humor dele. E é isso, daqui a pouco eu volto pra falar mais. Talvez eu volte quando eu já tiver terminado, pra dar aquele nota que eu achei e essas coisas. Gente, terminei. São 6h53 da noite. Terminei 2 dias de leitura, 2 dias e meio de leitura. E vou falar o que eu achei. Como eu falei, o livro é um romance hot para mais de 18 anos. Segunda chance, que passa na Grécia. Eu dou pra ele 5 estrelas. Não quer dizer que eu passo pano pro Nero. Não concordo com o que ele fez, mas ele conseguiu reconquistar meu coração. Porque ele realmente lutou, né, pelo que ele queria. E ele não fez um plano mirabolante para reconquistar a Nina. Ele simplesmente foi pai. Ele amou o filho dele e isso foi conquistando ela aos poucos, sabe? Ver essa dedicação com o filho. É muito aquilo de mãe, né? Se amar o meu filho, cuidar bem, me conquista. Foi exatamente isso que ele fez. E através do filho conquistou o coração dela. E o livro termina super fofinho. Eles voltando pra Grécia, ela virando mãe novamente de uma menina, ele apavorado com o parto. E os meninos, né? Os meninos ali sempre. Inclusive, eu apoio um spin-off deles. Ou um livro de cada um, sabe?
Acho que spin-off, que spin-off é mais curto e eu tenho mais paciência de ler. Mas eu gostei bastante do desenvolver da história. Ver que eles ficaram bem, que eles conseguiram se reencontrar e que agora ele tá super feliz ao lado da pessoa que ele ama e da família que ele construiu, né, na cidade em que ele lutou, junto dos amigos de infância que agora são irmãos. E eu amei, ele amei, não tenho críticas a fazer, além de que eu ainda não acho lógica na decisão dele passada, porém ele reconquistou meu coração também. E o livro está disponível na Amazon, pro Kindle, e eu aconselho a ler, gente, leia, é muito bom. E esse foi o primeiro vlog de leitura aqui do canal, eu curti bastante fazer, então talvez tenham mais. E é isso, gente, até o próximo vídeo.